Alô, amigos, nós estamos de volta, mais um programa, mais um encontro dessa série Dias Melhores para Sempre, hoje com essa ênfase muito além das aparências. Nós estamos tomando a liberdade de entrar na sua casa, a vivenda em sua casa, desse mesmo jeito artesanal, simples, de um jeito sustentável e informal, que nós chegamos até você. Esse tema de hoje, ele tem a ver de novo com a nossa situação, com essa pandemia que vivemos. Na verdade, não é a primeira vez. Muitas vezes a humanidade já passou por pandemias desse tipo. E por mais que elas sejam cruéis, sempre tem lições que nós podemos aprender delas. Nessa do Covid-19, me surpreendi que várias vezes recebi uma mensagem que é uma lembrança de um fato passado e de uma história antiga que talvez você conheça e que, se não conhecer, eu quero fazer pelo menos um breve resumo. Na verdade, se tratou de uma situação que se deu no Egito, e quando essa população passava por uma situação muito difícil, uma situação de fome, teve um governador de origem estrangeira, um hebreu, que assumiu o planejamento e também o enfrentamento de toda essa situação. Esse governador se chamava José. Acontece que, com toda a vitória que essa cooperação internacional trouxe, com o passar dos anos, a população do Egito esqueceu desse lance e gerações novas surgiram, e que daí depois essa mescla desses dois povos acabou dando numa situação bastante difícil, ou seja, de uma exploração muito forte dos hebreus por parte dos egípcios. E nesse momento, quando isso acontece e que Deus presencia tudo isso, existe uma pessoa chamada Moisés, que é levantada no meio do Egito. Na verdade, ele foi criado num palácio, ele foi educado com toda a ciência do Egito, mas esse homem, com o passar dos seus anos, também percebeu que ele não fazia parte daquela cultura, ou melhor, desse sangue egípcio, mas que sim, o seu povo era esse povo que estava sendo agora já escravizado. E nesse momento, aí acontece algo impressionante, porque são várias situações onde Deus deixa bem claro que tem um incômodo, e ele está ouvindo aquele apelo desse povo na escravidão, e aí se dá um choque. Na verdade, é uma situação onde, por um lado, tem muito orgulho e, por outro lado, tem muita murmuração. É interessante que esse dramaturgo, o poeta italiano Dante Alighieri, ele diz algo que é muito interessante, muito próprio para esse momento.
Ele diz, se não moderarmos o orgulho, ele será o nosso maior castigo. Dante parece que captou algo que é da natureza humana. E por que isso? Porque, agora, trazendo um pouquinho mais para a nossa situação, para os nossos dias, mas aquilo que também nós nos deparamos é que, como diz o ditado, as aparências enganam. E esse ditado, ele é verdade mesmo. Assim como naquela época, também para os nossos dias. Porque nem tudo isso que reluz é ouro. E tem gente que vive assim, com 100% do seu tempo preocupado com as aparências, e veste as melhores roupas, vive de forma bem elegante, usa os melhores calçados de materiais muito diferentes, importados, não sei de onde, mas afinal de contas é essa preocupação com a aparência, essa preocupação com postar fotos bem editadas, essa preocupação de gostar de ser bem tratado, essa preocupação de ser bajulado, de ser elegante, de viver sendo enaltecido, de sentar nas primeiras fileiras, com o objetivo de que todos nos vejam, de comer bem, de beber coisas boas e não frequentar qualquer lugar. É assim a nossa natureza, esse gosto de estar por cima, como se isso levasse para algum lugar. Então, desse jeito, é muito fácil também a gente construir uma bolha em torno da nossa vida, uma bolha que nenhum vírus vai perturbar. E assim, na verdade, já vive isolado mesmo antes dessas atuais medidas de reclusão que a gente experimenta. E desse jeito pode ficar o tempo todo criticando, sem se envolver com aqueles que estão do lado de fora dessa bolha. Esse é um estilo, é um status quo, e é difícil reconhecer e mudar qualquer situação, especialmente mudar a si mesmo. Na verdade, a gente nem percebe que nós podemos estar enganando a todos para sustentar aparências, muitas vezes pisando e tirando vantagem em cima dos outros. Mas isso tem um limite. No embate, agora voltando para aquela história, no embate de Moisés com o faraó, de um lado eu disse antes já que havia murmuração, e do outro orgulho. E esse povo que estava sendo explorado não tinha esperança. Esse povo que estava explorando não tinha muita perspectiva de mudar, porque era cômodo explorar os outros. E aí, nesse momento, Deus manda uma situação muito inusitada. Na verdade, 10 lições, pragas, que assolaram aquele lugar, aquele país. Tudo com o intuito de mostrar algo. E claro que a gente pode ver que tem aí um certo castigo, tem a ver com uma lição a respeito do que Deus é capaz de fazer, mas é interessante que quando a gente lê sobre essa passagem na Bíblia, tem uma palavra que é muito profunda e que ela justamente indica para além das aparências. O que ela indica quando ali fala a respeito desse assunto? Dessa vez, diz Deus, atingirei você, seus servos e seu povo com toda a minha força, para que você entenda que não há ninguém como eu em nenhum lugar da terra. Quando o orgulho é soberba, isso vai dar um sentimento de superioridade que faz com que a pessoa se gabe das qualidades ou das ideias próprias, sempre depreciando os outros. E a gente acaba usando também de vaidade, ostentando os nossos próprios méritos, virtudes, as nossas conquistas.
Mais tarde tem uma outra palavra que o apóstolo Paulo ele escreve e é muito nessa mesma direção, quando ele diz: assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Essa nossa capacidade de autorreconhecimento, ela é baixa, na verdade muito baixa. Assim como a gente mostra muita resistência para pedir perdão. E isso afetou tanto aqueles exploradores egípcios, como também aquele povo de Israel que vivia murmurando. Mas Paulo diz que esse orgulho está relacionado com a fole, ou com o fôlego, está relacionado com o nosso interior. E o que quer dizer isso? Qual é essa ligação dessa fole, desse fôlego, e que tem a ver com o nosso peito, quando ele está bombeado de ar, quando o peito está super inflado, ele normalmente está prestes a explodir. Ele está inchado, inflamado, expandido. Ele está além do seu tamanho natural. Pois não é assim que nós somos ou nós estamos? Tem uma imagem que revela esse vazio, esse peito inflamado, esse lugar oco, e que é o centro da nossa vida, do qual esse filósofo dinamarquês, o Søren Kierkegaard, ele diz o seguinte: é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O ego natural é fundamentado em algo além de Deus. Nós achamos que temos competência para produzir vida sem Deus, de desenvolver nosso próprio senso de valor, de buscar e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido para a nossa própria vida. E nisso nós nos apoiamos. E nos colocamos numa batalha por isso. Fazemos qualquer coisa e para ter esse lugar reservado que originalmente é um lugar de Deus. E se a gente quiser preencher, não vai conseguir. Continua vazio. Quando a gente está com esse peito, com esse pulmão distendido, inchado, a gente pode dizer que ele está super inflado, também é assim que ele vai ficar dolorido. Então nós vivemos chamando atenção para nós mesmos. E isso todos os dias, o tempo inteiro. O nosso ego, ele exige isso, exige que a gente avalie a nossa aparência, a maneira como nós somos tratados. É comum a gente reclamar que alguém feriu os nossos sentimentos, mas na verdade não são os sentimentos que são feridos, é o nosso ego que é ferido. E dificilmente a gente passa um dia sem a gente se sentir esnobado, ignorado, sem a gente achar que somos idiotas, ou sem atormentar nós mesmos. Isso acontece porque existe um problema lá dentro de nós, que tem a ver comigo, que tem a ver com a minha identidade. E essa identidade que nunca se satisfaz, que vive chamando atenção para si mesmo. Mas tem mais um detalhe. Quando a gente está nessa situação de peito inchado, com o orgulho assim, a flor da pele, a gente é incrivelmente atarefado. Ou seja, nós fazemos de tudo para chamar atenção, para ser notado. Nós vivemos ocupados tentando preencher esse nosso vazio, do qual eu falei antes, através de comparações, de tarefas,
E, e é assim que a gente lida com essa situação, com esse nosso desconforto. Vai assumindo mais coisas e vai se comparando uns aos outros. É assim que o apóstolo Paulo fala disso, fala do orgulho em favor de um em detrimento de outros. Ou o escritor C.S. Lewis, ele diz isso de um outro jeito. Na verdade, é uma explicação, e eu gosto dessa explicação do autor das Crônicas de Nárnia, quando ele diz: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Em outras palavras, quando encontramos alguém mais bem-sucedido, alguém mais inteligente ou alguém mais bonito do que nós, aquilo que nós tínhamos vai perder a graça. Isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas. Nós tínhamos apenas orgulho delas. Orgulho é o prazer de ter mais do que os outros, nessa constante comparação. Orgulho é o prazer de sentir-se melhor do que os outros. Fazemos todo tipo de coisas, nem tanto pelo prazer de fazer, mas apenas para construir um currículo que impressione os outros. Quando nos comparamos com os outros e tentamos nos sobressair, a gente, na verdade, está se vangloriando. Por isso que o ego vive ocupado. Na verdade, vive ocupado o tempo inteiro. Por fim, assim como o vazio, o dolorido e o atarefado, o ego também é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa inflamada, inflada, ela corre perigo iminente de estourar. É como uma bexiga que alguém soprou demais e deixou muito cheia. Veja que coisa. Se eu estou cheio de ar, em vez de estar abastecido por algo sólido, então isso tem seu limite. Pode estourar. E não faz diferença se eu estou superinflado ou desinflado. Complexo de superioridade ou inferioridade são basicamente a mesma coisa. Porque esse ego superinflado, a qualquer momento pode desinflar. É só estourar. E o ego que tem esse complexo de inferioridade, ele declara isso o tempo todo, para si e para os outros. Já está desinflado. E daí, eu lembrei de novo de uma palavra de alguém que nós já temos citado e que, independente do tipo de música, independente do seu comportamento, não é o caso, mas me impressiona muito o que a Madonna diz a respeito de si mesma. Ela diz: o que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um dos seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luta não terminou e acho que nunca terminará. Eu fico impressionado com o conhecimento que a Madonna tem e o jeito como ela declara isso publicamente.
Eu até diria que pouca gente tem tanta coragem de falar de si mesmo, assim como ela o faz. Mas então, admitindo ou não, assim nós somos. Assim nós estamos. E para resumir, eu iria dizer justamente isso. Como está o nosso coração? Nosso coração pode estar vazio. Ele pode estar dolorido. Ele pode estar atarefado. Ele pode estar frágil. Ou quem sabe tem várias dessas coisas que se juntam. E assim está o teu coração. Assim está o nosso coração. Eu disse antes, o orgulho, a murmuração atingem ricos e pobres. E diante desse quadro, se todos nós somos atingidos por uma ou outra dessas coisas, o que a gente faz? Eu diria três questões, três possibilidades. E aí uma não exclui a outra. A primeira, reconheça seu ego. A segunda, arrependa-se. E a terceira, deixe-se renovar, numa atitude de fora por dentro. Nós falamos daquilo que marca a vida de cada um de nós. E é importante a gente se deixar confrontar com essas coisas. É justamente isso que o apóstolo Paulo ele está falando. O desejo dele é que a gente experimente a diferença que o Evangelho faz. A diferença é que Jesus transformou tudo. Transformou o seu senso de valor próprio, a maneira como que ele considera a si mesmo e o seu ego. E se foi assim com Paulo, pode ser assim com cada um de nós. É por isso que essa série de mensagens ela tem continuidade. E é por isso que no próximo domingo nós vamos tratar de lembrar não custa, mas esquecer, bem, esquecer é um prazer de ter esse momento com vocês e quero desde já convidar vocês para continuarem conosco nesse canal no YouTube, porque aqui a gente tem também outras propostas, tanto para crianças como para adolescentes, mas a gente vai se encontrar de novo. Um abraço. Olá, gente! Legal que vocês nos acompanharam até aqui. É muito bom poder compartilhar esse tempo todo domingo com vocês. E obrigado por nos deixar entrar aí na tua casa. É muito importante pra gente também ter um tempo de compartilhar e ouvir uns aos outros. Por isso a gente vai disponibilizar um link aqui na descrição do vídeo. Tu pode clicar nesse link e se tu for fazer isso com o teu celular, provavelmente tu vai ter que baixar o aplicativo no teu celular. Se for pelo computador, tu vai ter que instalar um plugin. Mas é super seguro e a gente vai esperar o tempo que for necessário vocês chegarem lá para a gente poder ter um tempo de conversa, de compartilhar e de oração juntos. Além disso, seria muito bom se vocês pudessem se inscrever no canal da Vivendo em Casa e acionar o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente for disponibilizar para vocês. E também a gente tem a nossa página no Instagram e no Facebook. As duas são @comunidade vivenda. Então você pode seguir lá também e ver os anúncios do que vai estar acontecendo na comunidade e do que está por vir pela frente. Muito obrigado e até a próxima!